Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vanessa Paixão e hoje vou falar sobre pessoas tóxicas nas nossas vidas. Então, é muito importante que a gente tente entender quem são essas pessoas tóxicas nas nossas vidas. Aquelas pessoas que elas precisam estar longe de nós, as que não podem estar longe de nós e o que podemos fazer com relação a isso. Essas pessoas tóxicas, normalmente, elas não nos dão alegria, não nos dão prazer por estar ao lado delas, são pessoas que nos deixam para baixo, nos deixam triste e nós temos que identificar esse tipo de pessoas para que a gente possa selecionar qual o caminho que devemos seguir com cada uma delas. As pessoas, para serem tóxicas na sua vida, ela precisa ter um nível de convivência com você. Então, é muito importante que você identifique quem são essas pessoas e quais são os graus de dificuldade que elas entram na sua vida por ser uma pessoa tóxica. Então, é muito importante que a gente tente assimilar quem são essas pessoas, a gente precisa reconhecer essas pessoas para que nós conseguimos traçar aí um plano de metas, vamos dizer assim, para que a gente possa conseguir lidar com esse tipo de pessoas. As que nós podemos, de repente, deixar de lado, nós podemos deixar isso ir embora, nós podemos deixar, porque isso é mais fácil. Mas aquelas pessoas que a gente precisa conviver, a gente precisa saber lidar com esse tipo de pessoas, porque elas não podem continuar nos magoando, nos deixando para baixo. Nós não podemos deixar isso, não podemos permitir isso. Com certeza você aí já deve estar imaginando em alguma pessoa, porque sempre tem alguma pessoa que está na nossa vida que nos causa um pouco de mal. E é muito importante que a gente consiga identificar essas pessoas que são tóxicas para que nós podemos separar isso e individualizar cada situação para que nós podemos seguir com um plano. Existem algumas dicas que dá para a gente traçar para que a gente possa conseguir melhorar essa situação na nossa vida. Uma das dicas é que a gente tenha que cortar totalmente a relação com essas pessoas. Cortar aquele mal pela raiz, sabe? Quando a gente ouve esse ditado, cortar o mal exatamente pela raiz. Então, existem pessoas que a gente precisa, a gente necessita cortar realmente todos os vínculos com essa pessoa, porque elas não podem continuar sendo tóxicas conosco. E nós identificaram isso e deixar que essas coisas aconteçam. Então, alguns casos... como a dica número 1, é cortar de vez a relação com as pessoas. A segunda dica é você limitar o contato com essa pessoa. Então, digamos que é uma pessoa que é muito próxima de você e você não quer cortar de vez a relação com essa pessoa, mas você pode limitar o seu tempo com essa pessoa para que você minimize essas situações. A terceira dica é que você possa conversar com essa pessoa, de repente você explicar quais os motivos pelo qual você não está gostando da situação, pelo qual essa situação acaba te praticando algo que não é bom para você, que não é um benefício para você, que te traz algo ruim. Então, você pode conversar com essa pessoa para que vocês consigam melhorar essa relação. Essa terceira dica é para aquela pessoa que você ama muito, que você quer ter ela perto de você, que você não quer cortar de vez a relação, mas você quer manter. Como você também não quer limitar, então o jeito é você sentar com essa pessoa e conversar para que vocês consigam entrar num consenso de que você reconhece algo e colocar para que essa pessoa também identifique essa parte tóxica que ela causa em cima de você, esse mal que ela está te causando, para que vocês consigam entrar no consenso e aí sim manter uma relação mais saudável sem essa parte tóxica da vida. A quarta dica é que você se adapte a essa pessoa. Quando você não quer cortar as relações, você também não vai limitar. E você também conversando, essa pessoa, ela continua fazendo algo que não te agrade, porque é o jeito dessa pessoa. Então, uma das formas é que você faça uma adaptação da sua vida com relação a isso. Então, você vai ter que entender que essa pessoa, ela tem esse jeito. E aí, em cima disso, diante do que ela falar, as palavras que ela te causar, que você escutar, você vai ter que interpretar de uma forma diferente, não de uma forma tão sentimental, para que você consiga separar, saber que aquilo é daquela pessoa, o jeito dela é aquilo, você não vai conseguir mudar. E se você precisa se manter ou você quer se manter perto dela, você vai ter que aceitar essas situações, né? E a quinta dica é você não fazer nada, sofrer calado.
que eu acho que não é tão viável, não é mesmo? Porque ninguém quer ficar sofrendo calado, né? Ninguém merece isso, né? Então, mas tem 5 dicas para que você possa desenvolver aí com essas pessoas para que você consiga melhorar a sua relação, para que você se sinta bem, porque você é a pessoa principal, você precisa se sentir bem e você não pode ficar deixando que essas coisas externas de outras pessoas, elas te prejudiquem, ela acabe com o seu dia, com a sua vida. Bom, agora eu vou falar algumas situações reais que acontecem na minha vida, ou que aconteceram, e como que eu tentei lidar com algumas situações. É até interessante que vocês escutem, e de repente, se vocês tiverem alguma dica diferente do que eu estou colocando aqui, porque somos seres humanos e estamos em completamente evolução, eu peço que vocês deixem aqui embaixo o comentário para que me ajude e que outras pessoas também possam interagir com essas mensagens que vocês vão colocar aqui com essas dicas. A primeira coisa, cortar relação. Eu já cortei relação com pessoas com qual eu achei que era tóxico para mim, que não valia a pena eu manter na minha vida, como, por exemplo, algumas amizades. Então, algumas amizades eu vi que não me levavam para frente, por mais que eu tentasse, de qualquer forma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais tranquila, algumas pessoas me caracterizam como boazinha. Então, assim, eu sempre tento manter a relação com as pessoas, eu tento harmonizar, mas algumas vezes não dá certo. Então, já tive casos de amizade que eu percebi que era muito tóxico para mim, porque não me faziam bem, e eu tive que cortar de vez a relação. Então, eu cortei totalmente. Então, esse tipo de pessoa eu analisei, como eu falei, eu tive um tempo para analisar essa questão e eu percebi que realmente não valia mais a pena continuar na minha vida. Então, eu cortei de vez essa relação. A segunda dica é quando você quer limitar esse relacionamento com pessoas. Isso já aconteceu comigo também em questão de amizade. Pessoas que eu gostava, então vou falar de uma pessoa específica, uma pessoa que eu gostava da amizade, porém eu achava que aquela pessoa era tóxica para mim. No sentido que as ideias elas não se completavam, né? Algumas coisas que essa pessoa fazia que eu não concordava com as situações e atitudes. Então, eu acabei me distanciando um pouco, eu não fiquei tão próximo, porque assim, gente, essas coisas são de pessoas que são próximas de você, quando essa opinião dessas pessoas, elas se importam para você a ponto de isso te machucar, não te fazer bem. E às vezes, você está se expondo tanto com essas pessoas que você não consegue evoluir por conta disso, por conta de alguma questão de raciocínio, alguma questão de ideias. Eu não sei te explicar exatamente agora no momento, mas não sei se vocês conseguem compreender. São pessoas que você gosta, mas por um lado elas te causam mal. Então, por você gostar bastante dessa pessoa, você acaba limitando algumas situações. Então, assim, se você tiver que ver essa pessoa durante a semana, você vai ver lá para 2, 3 dias. Porque se você vê a semana toda, aquilo vai te praticar muito mal. Então, de repente, esse distanciamento, ele acaba minimizando essas questões que te fazem mal. E talvez, nesse curto pequeno de tempo que vocês estão próximos, vocês conseguem um pouco mais minimizar essa situação e, de repente, transformar em coisas mais boas do que ruins. Então, são quando você gosta da pessoa, mas você quer mantê-la. Então, você não quer cortar exatamente, totalmente essa amizade. Mas aí você quer manter, mas você acaba limitando para que isso ocorra de uma forma mais tranquila nas nossas vidas. E falando sobre a terceira dica, é quando você precisa conversar com alguma pessoa para que você possa identificar e explicar para ela as atitudes pelo qual você não gosta. E é bem complicado nesse sentido, porque assim, existem pessoas que você consegue sentar para conversar e aí você consegue explicar também para essas pessoas que tal atitudes não te deixam confortáveis, que tais atitudes não te fazem bem. E essa pessoa, às vezes, compreendendo, ela pode alterar, ela pode identificar também que isso não é tão legal e ela acaba mudando com você. Mas também existe outros tipos de pessoas, que aquelas pessoas pelo qual você não consegue nem sentar para conversar. Aí é um caso sério. É nesses casos aí que eu preciso da ajuda de vocês, gente. Porque eu realmente tenho uma situação dessa na minha vida, que eu preciso manter essa pessoa próxima de mim, porque eu gosto dessa pessoa, eu quero ter ela próxima. Porém, ela me causa muito mal, ela me faz muito mal.
E é um tipo de pessoa que eu não consigo sentar para conversar, eu não tenho uma mente aberta para a gente conversar, para a gente falar assim, olha, eu não gosto dessa situação, você precisa entender, ou você consegue reconhecer isso, ver que está errado, você consegue melhorar. Então, assim, tem pessoas que você consegue sentar para conversar e aí consegue alterar. Tem algumas pessoas que você não tem como conversar porque você não consegue ter um diálogo com esse tipo de pessoa. Então, aí que está uma situação bem triste, porque você precisa manter de qualquer forma ou de alguma forma essa pessoa do seu lado, mas você não consegue. Bom, não consegue. Eu não sei como, mas não consegue. Então, assim, são pessoas que são difíceis de lidar, mas que você tem que manter por perto. Então, se você sabe de alguma dica, se você tem algo para me falar, comente aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz se eu conseguir desenvolver isso. E a quarta dica é quando você precisa se adaptar a essa pessoa. Só que esse adaptar é bem complicado, porque você não pode ser uma pessoa sensível, assim como eu sou. Então, assim, você precisa descobrir esse método para que você consiga ficar tranquilo, porque seria assim, as atitudes que essa pessoa faz, as coisas que essa pessoa vai falar, você não pode deixar que ela atinja a sua vida, você não pode deixar que essas palavras, ela te deixem completamente triste. Então, essa é a parte que a gente precisa se adaptar, é quando você entende que aquele é o jeito da pessoa, que não importa se você sentar para conversar, se a pessoa ouvir ou não, ela não vai mudar, ela não vai entender o que toda aquela causa faz de mal para você, quando ela não consegue entender. E aí você precisa se adaptar a essa pessoa. Só que nesse adaptar, a gente precisa também treinar muito o nosso emocional, que para quem é pessoas que são mais emocionais, vamos dizer assim, mais sentimentais, sofrem pra caramba. Então, para você ver como que é complicado pessoas tóxicas nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente precisa lidar com esse tipo de pessoas que a gente mesmo não consegue lidar com os nossos próprios sentimentos, né? Com nossos próprios sensibilidade, vamos dizer assim. Então, é difícil a gente também querer se adaptar com essas pessoas e tentar fingir que essas coisas elas não nos atinjam, mas de alguma forma a gente precisa trabalhar aí e que a gente precisa melhorar e ter uma luz divina do céu para que a gente consiga conviver com essas situações. É difícil porque eu vivo isso na minha vida, eu não consigo entender como algumas pessoas não conseguem perceber o quanto elas te causam mal, o quanto elas te deixam para baixo, o quanto elas te deixam abatida, sendo que seriam pessoas que de repente poderiam te motivar, te deixar para cima, enfim, mas são pessoas que você precisa se adaptar com esse jeito porque é o jeito delas. É bem complicado, né? Porque assim, nós precisamos nos adaptar, mas as pessoas não podem se adaptar conosco. Então, assim, não existe um meio termo para cada um, né? É complicado, mas é uma situação que a gente precisa entender que ela também existe. Não é tão fácil para quem passa por isso. E precisa ser treinada, estudada em algumas situações para que essas coisas elas possam fluir de forma melhor. E a quinta dica é quando você precisa sofrer calado, que não é o ideal, que não é o bom, né? Que existe algumas situações que, por exemplo, digamos um colega de trabalho que as ideias não batem, que vocês não se dê bem e você não é tão íntimo dessa pessoa para chegar para ela e poder falar as coisas que você não gosta do que está acontecendo. E aí você tem que acabar sofrendo calado até que essa situação ela se reverta em alguma outra oportunidade que você possa ter melhor ou essa outra pessoa. Então, é uma situação bem complicada. Uma vez me aconteceu isso comigo. Eu não era íntima de uma pessoa e, assim, estavam os colegas de trabalho conversando e todo mundo brincando. Eu fiz uma brincadeira também. Foi, na minha opinião, assim, uma brincadeira bem boba. E eu percebi que essa pessoa ficou brava comigo naquele momento. O clima total, assim, ficou mó tenso. E eu percebi que eu acreditei que eu estivesse magoando essa pessoa pelo que eu falei, de uma forma que eu falei brincando, e estava todo mundo brincando também, mas eu me senti no meu coração como se fosse a minha vontade de ir até essa pessoa e pedir desculpas pelo que eu tinha dito, e pela minha surpresa, essa pessoa ela não me desculpou,
eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Eu fiquei de verdade semanas bem triste, bem chorona, vamos dizer assim. Algumas vezes chegava a entrar no banheiro, porque eu sou bem sentimental. E essa pessoa, ela não me perdoou. Então, e ela inclusive falou que não queria mais papo comigo. E eu realmente não era amiga dessa pessoa, era só poucas convivências, né? Mas aí, tudo bem, eu respeitei o que ela me disse. E foi muito engraçado, né? Porque foi passando o tempo, eu realmente, eu mantive a postura do que ela tinha me solicitado, que era não ter mais papo com ela, né? Então, eu acabei me distanciando de vez. Então, por exemplo, se as pessoas saírem para almoçar e ela estivesse junta, eu já não iria, porque eu sei que ela não ia gostar da minha presença, e talvez vice-versa. E no final das contas, como o mundo dá muita volta, essa pessoa é uma pessoa que mais me pediu ajuda, me pediu auxílio no trabalho. E eu, com todo o respeito, com todo o profissionalismo, eu simplesmente ajudava em tudo que a pessoa solicitava, que ela precisava, mas eu também não me tornei mais íntima, porque tentei não me aproximar mais, né? Não era uma pessoa com qual eu me sentia mais confortável, porque quando você vai pedir desculpas para uma pessoa, e eu fui de todo o meu coração, e essa pessoa, ela simplesmente ignorou e falou que não queria mais papo comigo, eu me senti muito mal, e depois eu acabei me culpando, né? Porque eu não deveria ter feito aquilo, talvez eu não deveria ter ido lá falar com essa pessoa. Mas é tão complicado, né? Porque as pessoas tóxicas, elas são assim. Elas nos agridem, elas nos machucam. E ainda por cima, elas acabam fazendo que nós nos achamos que somos os culpados, né? Quanto na realidade não somos. As pessoas conseguem, talvez, dar uma reversão na história como se nós fôssemos culpados. Então, a gente precisa ficar muito alerta com esse tipo de coisa, porque tem coisas que as pessoas, elas sabem que elas estão erradas, e elas colocam a culpa conosco, e a gente, por estar fragilizado, a gente acaba acatando aquilo, acaba segurando aquilo, como achando que nós somos os culpados, e na verdade não somos. Então a gente precisa saber liberar isso da nossa vida, para que essas coisas não nos façam mal, porque a gente precisa viver bem. Nós temos que viver bem, né? E aqui também vai um bônus aí para nós, para mim, para você, porque às vezes, muitas das vezes, quem é a própria pessoa que é tóxica somos nós mesmos. Então, nós temos que ter um pouco mais de consciência a forma que nós estamos tratando as pessoas que estão aos nossos redores. Então, vamos tentar meio que minimizar, vamos tentar, então, verificar o que a gente erra, né? Vamos colocar no lugar do outro, no papel do outro. O que nós estamos fazendo que, de repente, não gostaríamos que fizessem conosco. Então, é a hora da gente também verificar se quem nessa relação toda, se não é nós mesmos que somos essas pessoas tóxicas. Então, a gente precisa reviver isso, precisa analisar isso, para a gente entender, refletir, e se for o caso, a gente mudar. Porque nós sabemos que isso não faz bem para nós, então não vai fazer bem para outras pessoas. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para outras pessoas. Então, a gente tem que enxergar o erro daquela outra pessoa que nos faz mal e, de repente, verificar se aquilo também não é concentrado conosco, né? Isso pode ser com a própria pessoa ou com uma outra pessoa. Então, assim, quando alguém me fala assim, você é muito boazinha, porque as minhas atitudes, às vezes, são um pouco mais educadas com algumas pessoas, eu tento sempre chegar com mais jeitinho, eu tenho a questão do meu trabalho, que eu preciso disso, né? Porque, assim, eu preciso adquirir algumas informações com pessoas que elas estão ali, o nervo à flor da pele. Então, assim, você precisa chegar com jeitinho, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa abrir um sorriso para essa pessoa, para que às vezes você consiga conquistá-la e aí sim você conseguir fazer uma harmonia para que vocês consigam conversar, né? Algumas pessoas, assim, com quem eu preciso identificar uma relação do meu trabalho, né? Às vezes a pessoa ela é tão assim, tão tensa, que eu fico imaginando assim, quantas pessoas por dia não chegam próximas delas, cobrando, e aí você chega lá para cobrar de novo, então ela já chega, já tensa assim, já com uma armadura, né? Então você precisa chegar com mais sensibilidade próximo dessa pessoa, o seu tom de voz ela deve ser mais suave, você deve abrir um sorriso para a pessoa, tentar conquistá-la ali, porque às vezes ela está tendo uma atividade tão dura ali durante o dia dela,
ou durante a semana dela, e a forma como você chega para conversar, com o seu tom de voz mais suave, com o seu jeito de querer mais se envolver na questão de, assim, de conversar, de sentir aquela presença, de identificar que ali são dois seres humanos, que um precisa respeitar o outro, né? Então, às vezes, praticamente 98% das vezes que eu pratico isso na minha vida, eu consigo bons resultados. Então, eu tenho até, assim, a Vanessa é boa para ir em tal lugar, porque ela consegue sempre alguma informaçãozinha. Eu fico muito feliz, porque, assim, eu fico muito feliz por conseguir ir nesse lugar e conseguir, acima de tudo ainda, com algumas pessoas até fazer amizade. Então, assim, é muito bom quando a pessoa, ela te sente nesse sentido, né? Ela se cativa com você a ponto de facilitar as coisas. Facilitar no que eu digo, assim, nos ajudar com as informações. Porque muitas vezes você está indo até essa pessoa porque você está precisando de algo que você não está entendendo, por exemplo, numa lei. Então, tem um trecho que eu não consigo entender, não consigo interpretar. Então, eu preciso tirar essa dúvida. Então, assim, eles estão tão cheios de pessoas que chegam lá maltratando, né? Que você parece ser mais uma pessoa. Então, quando você chega com mais carinho na voz, com um sorriso no rosto, conversando um pouco mais sobre o dia a dia, nossa, você viu como o sol tá lindo lá fora? Alguma coisa nesse sentido, então a pessoa ela acaba se sentindo um pouco mais confortável para conversar com você. E nesse sentido, essa pessoa ela acaba conseguindo te escutar, ela acaba te escutando de verdade, vamos dizer assim, escutar melhor, porque algumas vezes as pessoas elas estão do seu lado e a mente está tão turbuada que você está falando, ela não está conseguindo compreender e por isso que ela quer te despachar logo. Então, se você deixar a pessoa confortável, você vai conversar com ela vai conseguir te escutar e aí sim ela vai conseguir te explicar aquele trecho da lei que você não conseguiu entender. Então, muitas vezes isso acontece comigo e eu fico muito feliz quando eu consigo, todas as vezes que eu saio para fazer alguma atividade, principalmente do meu serviço, que eu consigo adquirir a informação que eu precisava, porque isso me faz muito bem. E de uma certa forma eu fico muito feliz, porque eu acho que eu planto ali um pouquinho de conforto naquela pessoa com quem eu conversei. E geralmente os meus próximos contatos acabam sendo mais harmoniosos, porque a pessoa já te vê, já te abre um sorriso, porque ela sabe que você já vai chegar com um sorriso. Ela já chega querendo conversar com você, porque ela sabe que você vai ser uma pessoa confortável para conversar. Então, assim, na verdade, tudo que a gente consegue com a nossa sensibilidade, né, com o nosso, vamos dizer assim, eu preciso entender que eu sou humano, que aquela pessoa que está ali do meu lado também é humano, assim como eu estou trabalhando, aquela pessoa também trabalhando, e nós podemos nos ajudar. Então, isso é muito importante. Isso me faz muito bem quando eu consigo deixar isso. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa tóxica em algumas coisas. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas eu também fico muito feliz porque, assim, eu tento todos os dias melhorar um pouco mais, todos os dias evoluir um pouco mais. Quando eu percebo que eu tô um pouco exagerada, eu tento voltar para trás, eu tento rever essa situação. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer hoje em dia. A gente precisa olhar também para nós, porque nem sempre é o outro que está nos prejudicando. Às vezes, nós também prejudicamos as pessoas. Então, nós precisamos ter essa consciência para que a gente consiga viver bem, se socializar bem, porque um depende do outro. Então, pessoas, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. Eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, que deixem um like. Se vocês não são inscritos no canal, que deixe a sua inscrição aqui. Toque também no sininho, porque assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos. E se você já me acompanha por aqui, eu fico muito feliz que você tenha escutado esse vídeo até o final. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você tem pessoas que são tóxicas próximo de vocês, o que vocês fazem para melhorar essa relação. Me conte, me dê dicas que eu vou ficar muito feliz em conversar com vocês. Vamos fazer aqui embaixo um bate-papo bem bacana para a gente conversar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Agradeço imensamente pelo seu like, por se inscrever no canal e por tocar o sininho. Muito obrigada!